Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta tarde de sexta-feira, dia de Natal. E hoje eu vou me abster aqui no canal de falar sobre pandemia, de falar sobre política. Eu vou contar para vocês a história desse relógio que bateu hoje pela manhã, às 10 badaladas das 10 horas da manhã. E para mim esse relógio tem um significado muito importante. Ele é um relógio da marca Ansonia do século XIX e que está com a minha família desde então. E como esse relógio veio parar em minhas mãos, é a história que eu vou te contar, a história familiar que eu vou te contar hoje, no dia de Natal. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário aqui no Piauí. Pois é, gente, esse relógio está com a minha família desde o século XIX, mais precisamente desde 1895, que é a data de fabricação desse relógio. Esse relógio é da marca Ansonia, era da minha bisavó paterna, que após o casamento da minha avó, doou ou deu de presente esse relógio para a minha avó e ficou esse relógio com os meus avós paternos até a morte deles na década de 70. Os meus avós, Maria Manuela Pinheiro e Antônio Gonçalves Pinheiro, se casaram na década de 20, após o meu avô, com 19 anos de idade, raptar a minha avó numa véspera de noite de Natal. Ou seja, como eles se casaram em 1920, nós estamos completando hoje 100 anos do casamento dos meus avós paternos. E essa história é uma história interessante porque o meu avô, com 19 anos de idade, raptou na véspera de Natal a minha avó, com apenas 15 anos de idade, na companhia de um casal. Porque na época, quando um rapaz resolvia raptar uma moça de uma família para casar, ele levava um casal idôneo e hospedava a moça na casa desse casal idôneo para mostrar ou para testemunharem que não chegaram às vias de fato. Mas a afronta era tão grande ao raptar uma filha que isso só poderia ser reparado com o casamento, e essa era precisamente a intenção do meu avô. Entretanto, a família da minha avó teve uma exigência, fez uma exigência. Qual a exigência? Ao invés da minha avó levar o sobrenome do meu avô, Fenelon de Souza, deveria ser o contrário. Ele tinha que levar o sobrenome da minha avó, Pinheiro. E aí o meu avô, de Antônio Fenelon de Souza, após o casamento, passou a assinar o nome como Antônio Gonçalves Pinheiro e atingiu o objetivo dele, que era casar com a minha avó em 1920, e hoje completam 100 anos desse casamento. 20 anos depois nasceu meu pai, o caçula de 24 filhos. E o meu pai estaria completando também esse ano 80 anos de idade, nos deixou há 10 anos atrás, vítima de um câncer de pâncreas. O interessante é que quando o meu pai teve esse câncer de pâncreas diagnosticado, ele foi se hospedar na minha casa antes da cirurgia, e durante essa estada do meu pai na minha casa no final de semana que antecedeu a sua cirurgia, ele me fez a seguinte pergunta: Paulo, você realmente tem um título de doutorado? Que é isso, pai? Tá duvidando de mim? Ele disse: não, é porque você nunca me mostrou esse diploma. E aí, como a gente da academia tem os nossos títulos todos organizados, eu entreguei para ele uma pasta preta aberta exatamente onde estava o meu diploma de doutorado. E aí ele ficou deitado numa rede, que é essa imagem que vocês estão vendo, lendo pormenorizadamente todos os títulos que eu tinha obtido na vida. Eu me lembro quando meu pai passou no vestibular. Ele fez o antigo Mobral e passou no vestibular na Universidade Federal aqui no Piauí para pedagogia. E o meu pai conseguiu a proeza de, vindo da roça, vindo do interior, se formar em pedagogia com 2 habilitações em administração escolar e orientação educacional, e sempre valorizou muito o estudo, talvez pelo fato dele não ter tido acesso a estudo. E ele tinha muito orgulho, né, dos títulos que eu havia conseguido na vida. E isso para mim foi um motivo assim de alegria, porque logo depois, na semana seguinte, ele fez a cirurgia desse câncer de pâncreas e veio a falecer. E eu, quando relembro isso, eu assim me sinto muito feliz por ter dado ao meu pai essa alegria no final da vida dele, né? Dele valorizar, reconhecer o esforço que eu tive na vida através do estudo. E isso para mim foi muito importante e ainda hoje é muito importante. Depois disso, nós fomos na quinta-feira para o hospital, ele foi se internar. Eu dormi com ele no quarto, na preparação da cirurgia, e ele tinha uma certa convicção de que iria falecer, que ele não iria suportar a cirurgia. Ele dizia que tinha um câncer
e a gente dizia que não, a gente inventou que era cálculo biliar, porque ele era muito preocupado. E aí o meu pai, nessa noite que eu estava sozinho com ele no quarto do hospital, ele escreveu uma carta. Meu pai sempre foi uma pessoa muito séria, muito honesta, detalhando senha de conta bancária, dívidas que ele tinha, como é que pagaria a dívida, meio que se despedindo e me dando uma orientação do que fazer após a partida dele. Aquilo para mim foi muito emocionante, a gente se abraçou, chorou, e para tentar descontrair, eu sempre fui um pouco brincalhão, eu disse: pai, aqui eu só estou chateado com uma coisa nessa sua carta testamento. Aí ele disse: o que é, Paulo? Ele é assim muito sério, porque ele tinha pouco senso de humor. Eu disse: o senhor não deixou para mim aquele relógio de corda do vovô. E aí ele disse: ele começou a rir, disse: não, mas aquele relógio é seu, não sei o que e tal. E de fato, no sábado, meu pai veio a falecer, e a gente ficou muito assim traumatizado, porque o meu pai faleceu na minha frente, eu dentro da UTI, segurando a mão dele, junto com minha mãe. E é uma experiência assim chocante você ver uma pessoa que meu pai sempre foi o meu ídolo, sempre foi a pessoa que eu admirei bastante, falecer assim, você segurando a mão. É uma experiência muito traumatizante realmente, né? Mas aí depois eu trouxe esse relógio para minha casa. Esse relógio ficou um tempo sem funcionar, e a minha mãe perguntando por que ele não funcionava, e um belo dia, o meu pai já havia me ensinado, eu fui dar corda nesse relógio e tomei a decisão de manter esse relógio sempre funcionando, porque ele é a memória da minha bisavó, dos meus avós paternos e do meu pai. O meu bisavô era Antônio, o meu avô paterno era Antônio também, e o meu pai era Antônio. E meu filho caçula é Antônio, com quem eu vou deixar esse relógio do século XIX, para que ele mantenha essa tradição da nossa família, desse relógio de alguma forma sempre funcionando e sempre mantendo acesa a chama de nossa família, o espírito de nossa família, que veio lá do interior do Ceará, da zona rural de Milhã, no interior, no sertão cearense. Então, essa história é uma história que eu queria partilhar com vocês, de uma história que esse relógio, de certa forma, mantém viva, né? Esse relógio, de certa forma, ele representa todo esse legado que a gente já conserva em nossa família, uma família muito humilde da zona rural do interior, da zona rural do Ceará, mas que a gente conserva essa tradição desse relógio. E eu me lembro demais esse relógio batendo, dando as badaladas dele nessa casinha lá do sítio Aracaju, que era onde os meus avós moravam e onde os meus pais moraram comigo no primeiro ano de vida. Eu me lembro, inclusive, eu sentado na cozinha dessa casa, minha avó fazendo tapioca para mim, que eu chamava de beiju, e fazendo também ovos mexidos para mim. Eu tinha uma relação muito próxima com a minha avó, a avó Manuelinha, que morreu na década de 70, vítima também de um câncer. O câncer é uma doença muito presente em nossa família. E eu me lembro da última imagem que eu tive da minha avó em Senador Pompeu, que é uma cidade do lado de Milhã, minha avó com câncer intestinal, e ela já também prevendo que iria morrer, eu criança de 5 anos de idade, mas eu me lembro disso muito nitidamente. Ela no hospital fez questão de me ver. E naquela época não era permitido que uma criança de 5 anos de idade entrasse na ala onde ela estava, no hospital. Pois eu me lembro da minha avó vindo numa cadeira de rodas, empurrada pelo meu pai, ela quis me dar um abraço, e logo depois minha avó, no dia seguinte, faleceu. Eu me lembro muito bem disso, tá? Eu também me lembro, e são memórias muito presentes em minha vida, que quando minha avó morreu, o meu avô tinha uma relação de dependência tão grande com ela que o vô Antônio se prostrou numa rede, já vinha com mal de Parkinson, e o meu avô era uma pessoa muito viril, era um caboclo da roça muito viril. E eu me lembro também da morte do meu avô, porque o meu pai me levou no sítio Aracaju, e aquela imagem do vô Antônio deitado numa rede, prostrado, com a mão tremendo, segurando na minha mão, eu criança, e ele chorando feito uma criança, e eu também chorando, aquilo foi uma imagem também muito marcante na minha vida. Então, eu, assim, sou relativamente calejado porque eu vivenciei a morte da minha avó, que eu gostava demais, vivenciei a morte do meu avô, que eu admirava demais também,
segurando na mão dele, vivenciei a morte do meu pai segurando na mão dele, né? E vivenciei a morte da minha mãe também. Então, assim, de certa forma, esse relógio, ele representa o tempo que se passou e o tempo que não para e está passando o tempo inteiro e levando as pessoas queridas que a gente tem. Mas, de certa forma, manter esse relógio funcionando para mim é manter essa história viva na minha mente, é manter o espírito da minha família, dos meus ancestrais vivos comigo. Eu queria, nesse dia de Natal, partilhar com vocês essa história, que é uma história que, pela primeira vez, eu falo dela em público sem chorar. Porque sempre que eu falo dessa história, eu me emociono bastante e choro. Talvez aqui, pela frieza da câmera, eu não tenha me emocionado tanto. Mas às vezes em solenidades na universidade, quando eu presidi enquanto pró-reitor a solenidade de colação de grau, que eu queria contar um pouco dessa história, mostrando a importância do estudo na emancipação das pessoas, eu sempre me emocionava e chorava bastante. Mas fundamentalmente eu cumpri a minha meta do dia de Natal, que era partilhar com vocês essa história de minha família, que eu julgo muito bonita, e que todas as famílias no Brasil e no mundo também têm histórias semelhantes a essa, e que deveriam ser compartilhadas, para que a gente pudesse, nesse dia de Natal, elevar o nosso espírito e desenvolver mais o sentimento da empatia e da preocupação e respeito para com o próximo. Forte abraço, Feliz Natal e até segunda-feira.